bonitinha. Boa noite, bonitão. Estamos chegando com o nosso Companhia Certa. Muito obrigado por mais uma noite que você está aqui comigo. O programa de hoje, eu diria, está surpreendente. Por quê? Porque eu vou receber um dos jornalistas e apresentadores mais renomados do nosso país. Mas antes de apresentá-lo, eu preciso fazer aquele convite especial. Me deixa ser a sua companhia certa? Então tá. Muito bem, o meu convidado de hoje é movido pelo desejo de saber. E foi esse gás que o fez trocar as quadras de basquete pelas ruas, seja no Brasil ou em qualquer parte do mundo, em busca de ouvir todos os lados de uma história e lapidar essas informações para o público. Hoje, contando histórias em diversas plataformas e ouvindo pontos de vista de gente fundamental para entender o mundo atual, ele segue produzindo as melhores conversas. Ele é jornalista, apresentador, ator, diretor, cineasta, atleta de basquete, defensor do uso de filtro solar. É claro que eu estou falando do meu amigo, o bonitão Pedro Bial. Que currículo, Pedro! Ai, fiquei até sem fôlego. Gente, faltou nesse currículo fã de Rony Von. Obrigado, Fã de Rony Von desde moleque. Que honra ter você aqui conosco hoje. Uma honra ter sido convidado e poder estar aqui É um hoje. cavaleiro. Vamos ali para o bar e vou explicar para você por quê. Bora. Porque você me disse que, disse para a produção, que você gostava muito de comida árabe. Gosto. Eu trouxe um grand chef de cozinha árabe que está conosco, é nosso parceiro. Muito prazer, hein? Muito prazer. E porque sempre eu peço que os nossos convidados escolham o tipo de... Senta, querido, fica em pé, não, você não vai conseguir. Eu vou sentar também. Vamos nos sentar. Bom, então, esse é o chefe Bassem Koussa, Tudo bem, Rony? que é um dos nossos parceiros, meu brother. Como é que você está, querido? Tô bem. E você, tá bem? É, melhor agora vendo você com isso aqui tudo. Vou comer tudo também. É uma das culinárias das cozinhas mais inteligentes do mundo, né? A árabe, assim. Engraçado, minha mulher diz o mesmo. Por quê? Por que será? O que você trouxe pra gente hoje, Bassem? Ô, Rony, trouxe bastante coisas. Trouxe o quibe frito, vamos começar, o mais famoso, né? Quibe frito, charuto de uva. Aqui tem uma comida muito típica nossa, de conserva, eu acredito que Pedro tem que conhecer. Conserva de berinjela com pimentão, nozes, alho no azeite, chama makdous. É uma comida que a gente conserva praticamente no final do verão, deixa na conserva o inverno inteiro para o café de manhã, né? Boa. E Agora, arroz com lentilha, arroz Sim. com cabelo de anjo, tabule, as pastas hummus e coalhada com torradas. Aqui eu montei alguns para facilitar para vocês Ótimo. o processo. Agora, o Bassem, eu acho que ele, de certa forma, é um personagem que caberia muito nas histórias que você já contou naquele seu tour internacional, porque ele é sírio. E ele veio para o Brasil, foi em 2016, né? 2015. 2015. Caramba, então você já veio mesmo. Depois daquele conflito começou lá, né? E tem uma frase que eu acho linda, e já falei para ele uma vez, que eu acho maravilhoso. Ele, a cozinha é o meu lugar preferido, porque tem o cheiro da roupa da minha mãe. Ah, meu Deus. Isso é uma coisa Isso é absolutamente fora de propósito, em termos de humanidade. De que cidade você era de Damasco De mesmo? Homs. Olha só. Interior de Homs, de uma vila bem pequenininha, de 2.000 pessoas. E você chegou ao Brasil, presumo, você não falava nada de português. Nada. Olha, descobri no avião, na verdade, que eu vou falar português, porque era saída muito de emergência, sabe? Então, nem deu tempo estudar o que vai ser, como vai ser, onde vai, Indo ali né? para o Brasil, capital Buenos Aires, né? Uma coisa por aí. Onde você fala espanhol, né? Então, tipo, as informações que chegam sobre o Brasil até lá é pouca coisa, a gente não conhece muita coisa, né? Eu estava no avião, escutei obrigado, eu falei, gente, mas que língua? Português. Mas por que português, gente? América do Sul, tipo, pra mim, eu vou falar ou inglês ou espanhol, sabe? E você está feliz Mas no Brasil? Te eu recebeu adoro, bem? eu amo o Brasil. Hoje, meu segundo país, eu amo, respeito e pretendo viver aqui, se Deus quiser, o resto da vida. E tomara que
as coisas na Síria permitam que você volte, né, com certeza. Eu para volto visitar, de vez pelo em quando, menos, né, assim, para visitar, bem né? pouco. Inshallah. Inshallah. Porque um país como esse, milenar, né, não merece o que tem passado. Tem. Mas e aqui, onde é que a gente te acha nas redes sociais? @Chef Bassem Koussa, meu Instagram, onde você consegue achar todas as informações sobre mim, para reservar data para fazer buffet do seu aniversário, seu casamento. É só me procurar por lá mesmo, @Chef Bassem Koussa. Nós vamos ficar por aqui batendo papo e ao longo, né, do nosso papo aqui, quando nós fomos lá para o sofá, no outro programa, Isso mesmo. nós vamos te chamar. Você vai ficar aqui nos 3 programas, hein? Opa, vamos? Vai trabalhar hoje, hein? Vai. Vou. Com todo prazer, eu vou trabalhar para ver vocês felizes e provar nossa comida boa. É isso aí. Bem-vindo. Obrigado, Bassem. Obrigado. Bem-vindo você, obrigado por estar conosco. Muito viu, obrigado querido? pelo convite também. Obrigado. Obrigado. Bom, eu imagino que você, Pedro, ao longo da sua carreira, se deparou com histórias parecidas com a dele. Porque eu tive que estudar um pouco a sua vida, para não falar muita bobagem aqui, mas o seu pai também imigrou para o Brasil. Eu sou filho de pai e mãe refugiados, né? Minha mãe veio antes. O pai de minha mãe, assim que o Hitler tomou o poder em 1933, ele era músico, compositor, maestro. Ele ainda tentou algum modo de sobrevivência na Alemanha nazista. Mas ele era filho de judeu, de pai judeu. Então, portanto, pelas leis judaicas, ele não era judeu. Não, a tem que mãe ser dele da mãe. era luterana. Mas pelas leis nazistas, ele tinha não sei quantos % de sangue judeu. Ele chegou a ir a Goebbels, o ministro da propaganda do Hitler, pessoalmente, como a mãe dele, Clara Fiebig, era uma escritora muito famosa, célebre na Alemanha. Ele conseguiu ser recebido por Goebbels e que disse para ele, olha, esquece, nunca vamos montar a sua ópera, porque ele tinha escrito uma ópera com um libreto de um nazista para tentar se estabelecer e ter uma vida profissional lá na Alemanha. Aí ele foi embora. Isso na época que Isso Hitler em era chanceler, antes da 1933. guerra. Não, ele já tinha assumido, exatamente. 1933. Já tinha poder. Quando ele assumiu como chanceler. Aí, em 1933, ele vem para o Brasil, vem para São Paulo. 1934, a mulher dele, minha avó, vem encontrá-lo. E minha mãe vem com 11 anos de idade, com um irmãozinho de 9, de navio, encontrá-los em 1935. Eu chego aqui. O meu pai já vem... Ele só chega em março de 40, com a guerra já bombando na Europa. E meu pai era judeu convertido. Sim. Graças a essa conversão, ele conseguiu um visto para vir para o Brasil, num acordo que houve entre Itamaraty e o Vaticano. Então, era conhecido como os judeus do Vaticano. Judeus do Vaticano, Eram católicos israelitas, israelitas católicos. Essas coisas, né? E aí eles se encontram aqui, em São Paulo. A família de minha mãe tinha uma livraria transatlântica de livros alemães, e essa livraria era um ponto de encontro de refugiados. Meu pai vem para onde eu vou, tem essa livraria. E lá ele conhece uma moça que atende na livraria e os dois começam a namorar. Estou eu aqui contando a história para você. Que lindo! Como jornalista, tudo bem, todo mundo te conhece, mas seu contato com a arte foi muito, eu diria, antiga. Precoce. Porque seu pai era do teatro, como você acabou de falar, né? Isso. Com ideias operísticas e tudo. Isso te influenciou de alguma maneira, não? Isso me formou. Foi a minha formação além do currículo escolar. Como meu pai, como eu estava dizendo, como refugiado, ele encontrou trabalho no meio teatral, a minha casa era frequentada por atores, atrizes, autores. As conversas eram muito boas e eu era um menino muito curioso. Então, essa escuta em casa das conversas dos adultos foi muito importante para a minha formação. Além disso, eu frequentava teatros também,
meu pai fazia os programas de teatro e então ele fazia a ronda de todos os teatros para ver os borderôs e tal. E às vezes me deixava para ver um espetáculo, outro. Então eu via coisas, achava bárbaro. Eu criança vendo peças proibidas para 18 anos. Sim, na coxia, que maravilha. Ficava na coxia e tal. Eu acho que sim, isso aguçou a minha curiosidade intelectual. Eu também cedo aprendi a ler, a gostar de ler livros. Então, sim, você tem razão. Minha iniciação à arte foi precoce. Some-se a isso que a minha infância e adolescência se passaram numa Ipanema, que você conhece bem, apesar de você ser um garoto de Copacabana, eu sou um garoto de Ipanema, mas é parte do mesmo universo cultural e num momento extraordinário, né? Eu vivi os anos 60, você ainda pegou mais essa onda da grande utopia que foi a República de Ipanema e aquele Rio de Janeiro dos anos 50 e 60, que geram a Bossa Nova, o novo teatro brasileiro, o cinema novo. É um caldeirão cultural. Chamava-se de República de Ipanema, se respirava liberdade, era de uma grande tolerância também. É difícil descrever aquele ambiente e dizer, olha, é tudo verdade, não estou idealizando, era de fato algo extraordinário que estava acontecendo ali. Tanto que a música produzida ali tomou o mundo, né? A Bossa Nova chegou ao mundo inteiro. São fascinados até hoje, o mundo inteiro, por Bossa Nova. É engraçado. Você entra num... Como é que se chama hoje, meu Deus? Desses setlists que existem de forma eletrônica, enfim. No Spotify da vida. Tem plataformas de umas streaming. plataformas de streaming, está tudo escrito lá. Música tal, Bossa Nova, você pode ouvir Bossa Nova o tempo inteiro, em todos os países. Bossa Nova virou um gênero. Um gênero. E eu tenho um filho bossanovista, Rony. O meu filho, Theo, filho do meu casamento com a Júlia Gann, o Theo agora é bossanovista. Esteve no Japão agora com Roberto Menescal. Meu amigo, querido. É o querido Menesca, né? É querido. Gênio, um dos criadores da Bossa Nova. Fez a última turnê, a 33ª turnê dele no Japão, levou o Theo. Então, de certa maneira, ele está passando, sabe, o bastão para o Theo, para uma nova geração, fazendo uma neo-bossa. Que coisa boa. Cara, muito inestimável. Não tem... um ser humano de primeira grandeza, Menesca, meu amigo, e eu sou botânico. Entre outras coisas, ainda é botânico. É o que eu queria fazer. Então, eu queria fazer biologia e me apaixonado por botânica. Tem planta com meu nome, enfim. Orquídea, tem a Lélio-Cattleya ronifon, que é uma coisa maravilhosa. Porque o Menesca é mais de bromélia. Isso que eu ia falar. O maior colecionador do mundo. De bromélias. Até hoje ele acorda e faz o tour das bromélias. E ele me dá as bromélias. A minha casa tem cheia de bromélias por causa dele, que ele manda para mim. Ele embrulha num jornal, despacha. Que amor. Eu recebo e planto, que é uma paixão. Eu amo o Roberto Menescal. Eu também. Assim, ele é um ser humano, além de um músico genial, é um ser humano. Ser humano, de primeiríssima. É um zen. Né? É zen. Assim. Tá tudo bem, tá tudo bem. Uma coisa que a gente estava falando fora do ar era... Você estudou no Chapeuzinho Vermelho. Sim. Que era um jardim de infância lá na Rua Pedro de Moraes, em Ipanema. Em Ipanema. Eu até perguntei, ainda existe? Ele disse, não existe mais, acabou o Chapeuzinho Vermelho. É da minha época também. E você foi colega do Cazuza. Do Cazuza. De lá até vocês fizeram outros cursos juntos. A gente morava, os dois moravam na Rua Pedro de Moraes e eu vinha caminhando com minha mãe e passava em frente ao edifício Rio Nilo, onde morava o Cazuza. Íamos os dois, nós nos conhecemos com 4 anos, estudamos lá no Jardim de Infância, depois fomos, olha aí, essa é a foto do Chapeuzinho Vermelho, só aquele listradinho ali, e o Cazuza está ali embaixo, ao lado da plaquinha, olhando da esquerda para a direita, dos agachados, ele é o segundo. Cazuza era uma das crianças mais... Foi um homem lindo, mas era uma criança alucinadamente linda.
uma coisa assim. E aí nós fomos crescendo juntos, e aí daí do Chapeuzinho Vermelho fomos para o Santo Inácio, no Santo Inácio fomos depois para o Colégio Rio de Janeiro, no que na época era um clássico, né? Fazer o curso clássico. Tinha o clássico ensino e tinha o médio, científico. o que era fundamental era primário e ginásio. E tem uma história profissional minha definitiva, porque eu e Cazuza, a gente devia ter 11, 12 anos, e teve um dever de casa para o Colégio Santo Inácio, em que a gente tinha que entrevistar alguém importante. Naquela época não tinha essa expressão celebridade. Sim, Era alguém importante. E João Araújo, seu amigo, meu amigo querido, o inventor de Ronifon, pai do Cazuza, arrumou para a gente ser recebido pelo poeta Vinícius de Moraes. Ai, queridíssimo. Aí fomos nós da casa de Vinícius, foi eu, Cazuza e mais um colega, o Fábio Lima Duarte, e chegamos na casa do Vinícius e ele estava na banheira já, 10 da manhã, bebendo seu uísque, nos recebeu na banheira e tal. E ele gostou da gente. Que idade você tinha? 11, 12. Mas a gente já conhecia poemas de Vinícius. Sim, claro. A gente era leitor. Então ele ficou, assim, surpreendido e fascinado de ver que os moleques sabiam os versos dele, gostavam da poesia dele. E reza a lenda que ele não tinha muita paciência com criança, mas ele gostou da gente. Resultado, ficamos de 10 da manhã até, sei lá, quase 10 da noite. E até o fim da vida, João Araújo encontrava comigo e falava assim: aquele dia vocês voltaram bêbados da casa do Vinícius. E eu falo, é verdade. Foi mesmo? Vinícius era Vinícius, né? Louco. E a gente achou incrível aquele negócio que ele estava bebendo, ele ofereceu pra gente. Então, com essa idade, a gente bebeu um whisky. Um whiskinho, Rony. E adoramos. Não faça isso em casa, crianças. Não. Cheguei a levar Vinícius uma vez, que era amigo do meu pai. Foi ele que me apresentou o Vinícius, inclusive. Lá do Antônio, não sei se... Claro. Sim. Na varanda ali. Mas ele não ficava em pé. Adorava. É engraçado. Mas foi assim, na verdade, então, foi minha estreia como entrevistador. Foi a primeira entrevista que eu fiz com o Vinícius. Puxa vida, meu Deus. Pé direito, né? Não tá fraco, né? Não, pelo amor de Deus. E na companhia do Cazuza. Então foi inesquecível. Recadinho, olha que legal. Como vocês sabem muito bem, toda semana o podcast Com ou Sem Gelo, apresentado por Luiz Fogetti, que é especialista e fundador da PTK Spirits, mistura sabores, ingredientes, experiências gastronômicas com boas histórias. E no episódio do Com ou Sem Gelo dessa semana, o convidado foi Carlos Ferreirinha, que é fundador e CEO da MCF Consultoria, um executivo permeável ao mundo e pioneiro e a principal referência na tradução da inteligência da gestão do luxo na América Latina. Vamos ver como foi esse episódio? Estou com um dos convidados mais ilustres e que mais entende luxo nesse Brasil e de verdade. Uma honra gigantesca receber aqui Ferreirinha. Obrigado. Obrigado, Luiz. Você escreveu um livro que eu adoro, que é O Paladar Não Regride. Depois colocou pouco manteiga com mais uma coisa e você não volta. E aí, como lidar com isso? O paladar não retrocede é que quando nós temos a chance de acessar algo, a gente não quer dar um passo para trás. Um dia de calor insuportável, você está num vagão de metrô, ninguém gosta do bar, você quer o ar-condicionado. Ele falou muito bacana, não é ser luxo, mas trazer coisas que podem melhorar a nossa vida, experimentação, através de uma caminhada maior. Viram só? Esse foi só um gostinho para você. Quem quiser conferir os episódios na íntegra, eles estão disponíveis no YouTube da Rede TV. Combinado? Então tá esperando o quê? Toda quinta-feira, 19 horas, Com ou Sem Gelo, no YouTube da Rede TV. Nós estamos de volta com esse bonitão aqui, o Pedro Bial, e nós estamos agora conversando em pé ali para ver Cazuza pequenininho, ele pequenininho e a professora, que você disse que gostava muito dela. Muito. Não, eu acho que em 1963, uma mulher como ela, professora, independente, ela tem um astral, assim, dessa Ipanema que a gente estava falando. Tá. Dessa Ipanema que vai gerar mulheres como Leila Diniz e como tantas mulheres que
emanciparam, que foram fundamentais na emancipação feminina. Bom, antes de ir para as artes, para a comunicação, você era do basquete. Sim. Seu irmão me contou histórias a seu respeito, aqui mesmo onde nós estamos, nesse bar. Me contou histórias. E você chegou até a seleção brasileira. Cheguei. Eu sou seleção brasileira sub-21. Eu fiz uma carreira bem mais breve do que meu irmão, até hoje, está no basquete como técnico. Aliás, eu sei, inclusive, que eu vi publicado isso, que seu irmão foi quem levou o basquete para o Nordeste do país. E se estabeleceu. Hoje é uma força nacional, o basquete cearense. Está lá no Ceará. Ele ama muito o basquete. Eu adorava jogar basquete, assim, porque até hoje sou um apaixonado pelo esporte. E eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio cultural. Eu fui exchange student, né? Estudante de intercâmbio nos Estados Unidos. Eu tinha 15 para 16 anos. E lá eu joguei basquete em high school. E no Brasil, não havia uma cultura de defesa. O Brasil tem essa... em mais de um esporte, eu acho que hoje em dia isso mudou, mas havia essa mentalidade que o importante é fazer gol, que defesa é uma coisa menor. E no basquete americano eu descobri esse negócio da importância da marcação, da defesa. Quando eu voltei para jogar no Brasil, eu me destaquei porque eu marcava e ninguém marcava. E aí era um fundamento que me ajudou a ter uma boa carreira, chegar à seleção. Acontece, Rony, que na minha idade, nascido no mesmo ano que eu, em 1958, havia um sujeito que eu era da seleção carioca e ele era da seleção paulista. Um certo Oscar Schmidt, sabe? Oh, meu brother! Pois é. Aí ele foi decisivo para minha opção preferencial pelo jornalismo. Deixa o basquete com o Oscar. Deixa o basquete com o Oscar e eu vou fazer jornalismo. Olha, dá uma olhada em quem também sabe tudo de basquete. Dá uma olhada ali. Falar do meu irmão, falar do meu irmão, e ainda mais, principalmente, desse esporte da bola laranja, do basquete. Os primeiros passos do Pedro no basquetebol foi lá no Fluminense, né? O Pedro não é Fluminense, não, ele é o Fluminense. Se tornou o melhor jogador do Rio de Janeiro, na época, juvenil, capitão da equipe do estado do Rio de Janeiro na época. E tem uma passagem do Pedro, ele era tão bom, que a final do Campeonato Juvenil era Rio de Janeiro e São Paulo. E o bola ao alto, jogo final. Bola ao alto, Pedro e Oscar. Só isso. Pedro de um lado, Oscar do outro. O final do jogo eu não me lembro, mas eu lembro de outras passagens do Pedro que são legais. Ele como capitão da seleção brasileira de novos. O técnico, só o Ari Vidal, o lendário Ari Vidal, o homem que calou Indianápolis. E o Ari ainda fez o seguinte... É uma seleção de novos que fez um bye-bye Brasil, que eles chamavam. E o Pedro, um grande craque, se tornou um grande craque. Era o capitão da equipe brasileira. O Pedro é um bom jornalista, mas como jogador de basquete, era um monstro, um craque. Ai, que sensacional. Você vê como as memórias coincidem, né? Que coisa. É tão bom ter irmão, né? Também acho. Olha, meu melhor amigo é meu irmão. E é mais novo. O teu, pelo menos, é mais velho. A coisa é a seguinte, a grande controvérsia, o que é melhor, ter irmão ou ser irmão? As duas, não é? As duas coisas. É difícil, acho que as duas coisas. É maravilhoso. Não há como... Enfim, olha, eu estou impressionado com isso. Que você era isso curioso, tudo porque em basquete. Alberto é 6 anos mais velho que eu, mas você sabe que conforme a gente vai envelhecendo, essas diferenças achatam, né? Achatam. Diminuem. E, inclusive, fisicamente, a gente está cada vez mais parecido. Parecido, é verdade, é verdade. Mas ele não faz mais isso, mas às vezes ele chegavam nele, você é o Pedro? Ah, sim, sou o Pedro. Bom, a gente tem muito papo pela frente, mas eu sei que você está adorando essa conversa aqui, essa entrevista. Muito. Eu sei que é um papo, né? É isso aí. Mas o nosso tempo por hoje acabou. Não importa,
porque não desanima não, porque daqui a pouco vamos ter, eu continuo essa conversa deliciosa com esse bonitão aqui, o Pedro Lial. Ele ainda vai falar sobre vida pessoal, sobre carreira, sobre sucesso e tem muita coisa boa pela frente. Não abandona a gente, tá? Vou explicar por quê. Porque senão ele nunca mais fala com você. E o Bacen também fica aqui esperando a gente. Então, até a volta. Beijo, até lá.